pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Raíssa Paris, vamos para mais um vídeo de bolo aqui no canal. A receita de hoje é bolo massa de chocolate com recheio de sonho de valsa trufado. Então bora lá? Para começar, eu tô mostrando a receita do brigadeiro aí, que a gente chama de sonho de valsa, né? E eu tô fazendo meia receita por conta do tamanho da forma, né? Hoje eu vou usar uma forma de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Então, eu coloquei na minha panela meia caixinha de leite condensado, misturei com meia colher de sopa de farinha de trigo. A farinha de trigo não é para render recheio, é para deixar a consistência do nosso brigadeiro melhor e para cozinhar mais rápido, né? Para que não fique tanto tempo no fogo, para não ficar duro o recheio e tal. Então ele ajuda na consistência do recheio, tá? Coloquei 50 gramas de amendoim dessalgado e torrado, 40 gramas de castanha, picadinha também, e meia colher de sopa de margarina. Então eu mexo sempre fora do fogo e só então eu levo pro fogo e deixo cozinhar até consistência de brigadeiro. Aí a minha trufa, que nada mais é que 115 gramas de chocolate meio amargo derretido e meia caixinha de creme de leite. Então eu só misturo aí e mantenho em temperatura ambiente bem tampadinho, tá bom? Agora, pessoal, tô mostrando pra vocês como é que eu faço pra prensar o meu bolo. E basicamente eu uso a mesma forma que eu assei, tá, o bolo. E eu abro esse saco de... A gente usa ele no mercado, né, quando vai pegar frutas e legumes. Eu tenho uma bobina aqui em casa, então eu abro ele, forro a minha forma e vou montando o meu bolo, né? Cortei meu bolo em 4 fatias e tô dividindo esse brigadeiro, que vão ser 2 camadas de recheio de brigadeiro e uma camada de trufa, tá? Então, para facilitar eu espalhar o meu brigadeiro, apesar dele estar bem cremoso, eu gosto sempre de molhar a minha colher em água filtrada, porque isso facilita na hora de espalhar, sabe? E não fica grudando na sua colher, você não tem que amolecer mais o brigadeiro, enfim. E então fica a dica aí pra você, qualquer tipo de brigadeiro dá certo, essa diquinha aí, tá? Aí eu coloco a minha segunda camada. Eu não falei da minha calda, né? Então a minha calda basicamente é 300 ml de leite e 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Podendo ser achocolatado também, fica a seu critério. Só vai ficar um pouquinho mais doce, mas não faz tanta diferença também não, tá bom? Então eu venho com a minha segunda camada de recheio, que é a minha trufa de chocolate. Ela ainda tá mole, tá? Mas não, porque ficou pouco tempo, né? Descansando em temperatura ambiente. Mas não tem problema, desde que o bolo descanse na geladeira. Por isso que eu gosto de fazer meu bolo de um dia para o outro, que eu gosto que o meu bolo descanse bem na geladeira, umas 12 horas, mas se seu bolo descansar de 4 a 6 horas já é suficiente, tá bom? Para que no outro dia que você for confeitar, né, ou nas horas depois, você não corra o risco de seu recheio ficar vazando do bolo, né? Se o recheio estiver na consistência correta também, você não vai ter esse problema, mas principalmente se ele ficar descansando na geladeira, tá bom? Então agora eu venho fazendo a minha pré-camada com o meu chantininho de chocolate. Esse chantininho, pessoal, foi eu mesma que fiz, tá? E você pode comprar no mercado já pronto, tem pronto, mas eu nunca experimentei, eu sempre gosto de fazer o meu. E eu sei que o de mercado industrializado, ele fica numa cor mais marrom do que essa que tá no vídeo aí, né? Se eu quisesse mais marrom, eu acrescentaria algumas gotas de corante marrom para poder escurecer, né? Mas, como vocês podem ver no título, a decoração é do Chaves, né? Chaves Baby. E eu quis fazer um barril do Chaves, então não tinha necessidade da minha madeira ser mais escura. Poderia ser, mas eu não senti necessidade de escurecer. Então eu deixei assim mesmo, tá? Então eu venho espalhando com a minha espátula, tentando não deixar buraco, né? Não deixar bolha. Faço esse pré-alisamento com a espátula para depois vir com a minha outra espátula para deixar o mais retinho possível, né? Ainda ficou uma falha lá embaixo, só depois que eu vi. Mas é só você ir preenchendo onde tá com buraco, né? Com chantilly. E aí, pessoal, passou rapidinho aí, mas daqui a pouco vai mostrar de novo.
Para deixar esse abaulado, né? Porque é um barril, afinal de contas, eu usei acetato para alisar o meu bolo, tá? Folha de acetato você encontra, eu acredito que em papelaria deve encontrar também, eu nunca comprei em papelaria, mas aqui na minha cidade eu compro nessas lojas de confeitar mesmo, onde a gente compra produtos para confeitaria, tá? Então eu cortei um pedaço que ficasse bom na minha mão e fui passando, ó, conforme vocês podem ver lá, fui passando para não ficar quina, né? Para ficar um abaulado mesmo de barril. Então eu só vou acertando aí. E agora, para dar aquele efeito de madeira, eu pego meu pincel de silicone culinário, né? E venho só fazendo esses riscos mesmo. Pode ser reto, pode ser mais tortinho, né? Porque madeira não é regular, né? Então, você vai fazendo conforme a sua imaginação mandar. E eu faço uma espiral com uma colher comum na parte de cima, né? E aí só vai girando mesmo. É legal, pessoal, ter uma bailarina, mesmo que seja essa minha que não é profissional, mas é legal ter uma bailarina para fazer esse tipo de bolo, tá? Esse e outros tipos de bolo que sejam mais artísticos, né? A bailarina facilita muito o seu trabalho. E aí agora eu venho com o palito, né? Agora não, um pouquinho antes eu vim com o meu palito, fiz esses riscos na vertical. E depois eu peguei o meu chantininho mesmo de chocolate, coloquei corante preto para fazer esses efeitos aí do barril. Eu usei um bico perlê que eu tinha aqui em casa. E não tem erro, né? A gente faz um risco embaixo, no rodapé do bolo. Eu fiz um em cima primeiro, né? Pra depois tentar achar o meio do barril aí, ó. É só ir passando, tá vendo? Só controlar a pressão mesmo da sua mão no saco de confeitar e ir girando a bailarina. Por isso que eu disse que é importante você ter uma bailarina, mesmo que não seja profissional nesse momento, né? E aí eu só venho acertando. É ideal que não tenha emendas, o meu ainda teve um pouquinho, mas o ideal é que não tenha para ficar o mais perfeitinho possível, mas a gente vai acertando. E aí, ó, eu senti necessidade de fazer mais um risco na parte de cima, então eu fiz. E eu venho acertando com a minha espátula também, tá bom, pessoal? E aí, só mesmo deixar o mais perfeitinho possível. E esse é o resultado final do nosso bolo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!